Nada acaba nunca. Quando nós falamos que nada acaba nunca, nós queremos dizer que sempre é algo que está iniciando uma nova etapa. Quando nós imaginamos, por exemplo, que uma morte física, né, que nós chamamos de desencarne, ali se encerrou tudo. Muito pelo contrário. É um grande engano. Ali começou uma grande transformação, ali começou uma nova etapa da vida, ali começou um novo desafio, ali começou o momento de fazer as contas, ou melhor, pedir as contas. É que nem um restaurante, quando você vai, você faz as suas refeições, depois você chama o garçom e pede a conta, para você pagar as suas contas. Então, o desencarne é um momento de pedir as contas, para ver o que foi consumido, para ver como foi consumido, para ver. E daí para frente. Nós somos seres espirituais imortais. Nós somos seres espirituais que temos a nossa família espiritual na outra dimensão, que, aliás, diga-se de passagem, é uma família muito maior do que a família biológica. Imagine-se chegando à espiritualidade e encontrando-se com o seu pai ou sua mãe, ou seus filhos, de outras reencarnações. Assim é a vida. Quando nós estivermos um pouco mais educados para a vida em espírito, ou quando nós estivermos um pouco mais educados para esse momento dessa dita partida, nós vamos perceber que há uma chegada na outra dimensão. E essa chegada, via das vezes, é recebida com muita alegria. É recebida mais ou menos como se recebe um guerreiro que foi para uma guerra, que viveu lutas difíceis, que chega todo amarrotado, que chega todo cheio de dificuldades. É mais ou menos assim que nós chegamos na espiritualidade. Quando nós temos um pouco de discernimento, um pouco de educação espiritual, quando nós temos um pouco dessas orientações espirituais, nós conseguimos uma adaptação com mais facilidade. Nós conseguimos uma hospedagem, por assim dizer, com mais serenidade, com mais tranquilidade. Já não é tudo novidade para nós. Já não há espanto, já não há perda de tempo, já não há perda de energia. Lamentavelmente, existe ainda na cabeça das pessoas uma dificuldade muito grande de compreender o Espiritismo como uma ciência do magnetismo. E aí as pessoas confundem o Espiritismo com uma religião, como uma prática religiosa, como mais uma religião. Salvo engano, foi Allan Kardec que disse que o Espiritismo seria o futuro de todas as religiões. Seria o ponto de encontro de todos aqueles que buscam algo além, algo transcendente. Sim, porque é na ciência espírita que nós aprendemos, por exemplo, que ao desencarnar, nós vamos para um local de acordo com o nosso padrão vibratório, de acordo com o nosso padrão de pensamento, de acordo com a nossa maneira de viver a vida. Se você é materialista, e se você é extremamente materialista, você vai sofrer bastante, porque você vai ficar apegado às coisas da terra, porque você vai ficar
choramingando e chorando e desesperado, porque alguém ficou com o seu carro, alguém ficou com a sua casa, alguém ficou com os seus anéis, alguém ficou com os seus brincos, alguém ficou com seus casacos, alguém ficou com seu patrimônio. Aí é um sofrimento muito ácido. E aí talvez você, ao invés de alcançar novos níveis, você fique aqui mesmo na Terra. Talvez você fique aqui pairando, perdido entre a multidão da Terra, pensando que está ainda vivendo entre os encarnados. É muito comum isso. A necessidade de se espiritualizar é uma demanda da maior urgência. Eu me lembro que um dia, chegando à casa de um parente muito querido, estava sentado à mesa, um encarnado e 2 desencarnados. Estavam almoçando todos os 3. Um encarnado. E esse encarnado, eu lembro que tinha muito medo de cemitério, de almas. Sentia. Estava almoçando, ele com 2 desencarnados. E eu parei assim na porta, fiquei olhando e disse, veja você, né? Quem é que pode, né? Fulano e fulano de tal ainda ao pé da mesa, comendo uma boa moqueca, um bom feijão com farinha, como se nada tivesse acontecido. O que isso sucede? O que se sucede? Este alguém ainda permanece na vibração da matéria densa. Esse alguém ainda está tão conectado à matéria que ele não se dá conta de que ainda já passou para uma outra dimensão espiritual. E aí fica perambulando conosco, dentro de casa conosco. Fica dormindo, fica almoçando. Existe um filme que vocês devem ter assistido. Se não assistiu, assistam para ver como isso funciona. Foi muito bem feito. Os Outros. Os Outros é o título do filme. Então esses espíritos, esses irmãos nossos que não se educam espiritualmente falando, padecem de um sofrimento terrível. Primeiro porque não entende porque ninguém dialoga com eles. Eles falam e não são ouvidos. Eles pedem e não são atendidos. E há uma espécie de um torpor de que são tomados, é natural, que não estão mais num corpo, numa matéria tão densa, mas o pensamento continua, o espírito continua vivo. E aí é uma confusão terrível. Há uma história antiga, aqui em Salvador, Bahia, de que o indivíduo desencarnou e não teve consciência dessa vida espiritual e ele saiu de manhã para trabalhar, pegou o ônibus e foi para o polo petroquímico. O polo petroquímico fica aqui próximo, na cidade de Camaçari. Saiu aborrecido porque em casa ninguém falava com ele, não. Pegou o ônibus dele, o roteiro dele, e foi para o polo petroquímico. Ao chegar no polo petroquímico no trabalho, ele se esbarrou com um colega que também já tinha desencarnado. E aí veio um susto, né? Um susto terrível, né? O que é que você está fazendo aqui, né? E ele dizia, eu ia lhe perguntar o que você está fazendo aqui. Então estavam os 2 desencarnados ainda naquele movimento como se estivesse encarnado. Ainda trabalhando, buscando trabalho. Então nós temos que nos educar. Urge a necessidade de nós educarmos para a vida que segue. Não há término
Não existe fim. Existe sempre começos e começos. E o corpo que desce à tumba, ele se transforma em milhares de vidas. Nada na vida é fim. Tudo na vida é começo. Nós precisamos pensar desta maneira. Precisamos educar a nossa mente, o nosso coração para pensar desta maneira. Não existe o fim. Tudo é um novo começo. Reflita bastante. Pense bastante. Foi isso que o Mestre Jesus, nosso amigo Galileu, veio para nos ensinar e nos deixar grande mensagem. E depois ele volta em 1850 com a doutrina espírita, nos explicando detalhadamente como tudo isso acontece. Mas é preciso que a gente se debruce no estudo para que não fiquemos à margem, sofrendo e fazendo outras pessoas de sofredoras. Um abraço de muita paz e que você tenha um belo encontro com você mesmo. Muita paz.